Você já foi traída por quem jurou te amar para sempre? Eu fui. E o pior, ele teve coragem de me pedir o divórcio com a amante sentada no sofá da minha casa. Muita gente teria gritado, chorado, se jogado no chão. Mas eu respirei fundo. Porque quando a vida tenta te enterrar, ela esquece que você é semente. Naquele dia ele achou que estava me destruindo, mas estava me libertando. E o que ele não sabia é que o destino já tinha preparado a minha virada, escrita de próprio punho por alguém que o amava mais do que ele mesmo. Fica comigo até o fim, e você vai entender por que às vezes a justiça chega de envelope lacrado. Acordei cedo, como faço desde nova, com o cheiro de café se misturando ao das flores da varanda. Minha vida de diarista em Belo Horizonte tem ritmo simples, mas cheio de dignidade. Naquela sexta-feira, eu jurava que tudo ia seguir igual. Varre a sala, passei pano na mesa e deixei uma música baixinha para espantar o silêncio. Nem imaginava que o dia traria a palavra divórcio batendo à minha porta. Maurício sempre saiu cedo, terno alinhado e pressa nos passos, um beijo na testa quase por obrigação. Eu, Luciana Alves, aprendi a aceitar o costume como quem aceita o clima. Quando faz frio, a gente se agasalha. Mesmo sentindo a traição nos detalhes que o coração capta, eu ainda regava a esperança. Achava que o casamento podia florescer de novo se eu aguentasse firme. Mas amor que não volta vira sombra. Naquela manhã, a casa parecia calma demais, como o céu antes de temporal. Ignorei a pontada no peito. Segui com meus afazeres de sempre. Preparei o almoço, reguei as plantas e tentei ler umas páginas do meu romance. Só que a mente não acertava o passo, inquieta, esbarrando em memórias. Intuição é bicho sabido. Sussurra primeiro, depois grita. Por volta das 3 ouvi o carro dele na garagem. Estranhei porque Maurício nunca voltava tão cedo. Pensei que tivesse esquecido algum documento. Tentei me enganar, mas meu corpo já avisava, o coração fora do compasso. Caminhei até a sala devagar, como quem pisa em chão molhado. A maçaneta girou e a vida de repente ficou estreita. Ele entrou e não estava sozinho. Ao lado dele, uma mulher de vestido vermelho e queixo erguido, sorriso de vitória nos lábios. Camila. Eu já tinha escutado esse nome num comentário perdido de corredor, dita como colega dedicada. Reconheci o brilho que ela exibiu. Um dia esse brilho foi meu quando eu acreditava nele. O tempo, porém, apaga o verniz de quem carrega a dor. O olhar de Camila veio afiado, cortando minha pele por dentro. E o de Maurício, frio como porta de geladeira. Ficamos assim, os três, num silêncio que pesou nos ombros. O relógio antigo da parede fez questão de marcar cada segundo, martelando a minha calma. Eu respirei e escolhi calar, porque quem fala primeiro às vezes entrega as cartas. Luciana, a gente precisa conversar. A voz dele parecia vir de um abismo escuro. Continuei parada, firme, segurando meu próprio chão. Camila ajeitou o cabelo como quem posa para foto, certa do final que já contava para si. Maurício pigarreou impaciente e soltou. Eu e a Camila estamos juntos. Eu quero o divórcio. As sílabas caíram como pedra em vidro, estilhaçando meu dentro. Não chorei. Não dei show. Só permiti um sorriso curto, desses que protegem a alma quando tudo quer ruir. Entendo, respondi com a voz polida pela vida. Mas precisava trazer a amante para dentro da minha casa para dizer isso? Camila deixou escapar uma risadinha fina como lâmina. Doeu, mas eu não dei o gosto de ver. Tem vingança que é só justiça com calma. Enquanto eles falavam, minha cabeça rebobinava cenas. Os meninos pequenos correndo pela casa, eu sustentando tudo quando ele ficou sem emprego, as noites em claro contando moedas. Lembrei de cada renúncia em nome do casamento, de cada recomeço que prometi para mim mesma. E vi ali, Maurício jogando 30 anos pela janela. O amor pode até acabar. O respeito, quando morre, mata junto a esperança. Eu não era mais a mulher que engole o choro e aceita a migalha. O golpe me acordou, e acordada eu fiquei grande. Olhei para ele e disse, serena, que se a escolha estava feita, que fosse em paz, mas que a vida dá voltas. Ele riu debochado, e Camila ergueu o queixo vitoriosa. Fui até a cozinha, lavei as mãos devagar, e senti dentro de mim uma porta se abrindo para um recomeço. Fechei os olhos e ouvi meu próprio pulso, como quem consulta bússola. Eu sabia que não ia gritar, porque minha força veio pelo silêncio de quem aprende a pensar antes de agir. Dali em diante eu escolheria cada passo,
Justiça emocional, não explosão. Dignidade, não desespero. Respirei fundo. Voltei para a sala e guardei no peito a certeza de que eu tinha cartas que eles desconheciam. E a primeira eu mostraria quando a noite passasse. Naquela noite, o silêncio da casa parecia outro. Era o tipo de silêncio que fala alto, sabe? Sentei no sofá e deixei o tempo passar devagar, tentando entender em que curva da vida eu tinha perdido o rumo. O cheiro do café ainda estava no ar, misturado com o perfume barato de Camila, que ficou impregnado nas cortinas. Aquilo me deu náusea. A traição tem cheiro, e eu nunca mais ia esquecer o dela. Peguei o álbum de fotos antigo que ficava na estante. Cada página era um pedaço de história que ele agora dizia querer apagar. Vi o nosso casamento, os sorrisos que pareciam eternos, as viagens com as crianças pequenas, os natais em família. Quanta ingenuidade cabe dentro de um coração que ama demais. Eu era a rocha da casa, mas até pedra cansa de segurar o peso sozinha. Lá fora o vento batia nas janelas, trazendo o barulho distante de um temporal se formando. Pensei em chorar, mas as lágrimas pareciam não querer sair. Às vezes a dor é tão grande que seca tudo por dentro. Fiquei só ali, imóvel, tentando lembrar da última vez que ele me olhou com amor. Percebi que fazia anos. Amor não acaba de um dia para o outro. Ele vai morrendo em silêncio, como vela esquecida num canto. Levantei, lavei o rosto e olhei no espelho. O reflexo mostrava uma mulher cansada, mas viva. Havia rugas que o tempo me deu, mas também havia força que o tempo me ensinou. Eu não ia ser a coitada da história de ninguém. E se ele achava que tinha me destruído, estava muito enganado. A dignidade, quando se planta fundo, floresce até em solo de abandono. Fui para a cozinha e preparei um chá de camomila. Não para me acalmar, para pensar. Porque eu sabia que dali em diante, tudo o que eu fizesse precisaria ser pensado com frieza. Eu não era mais a Luciana apaixonada. Eu era a Luciana estratégica. O coração ainda doía, mas o raciocínio começava a tomar o lugar da emoção. Eu só precisava de uma coisa: tempo. Abri a janela e olhei para o céu carregado de nuvens. A chuva começava a cair devagar, molhando as plantas que eu mesma tinha plantado. Vi nelas um lembrete silencioso. A vida sempre recomeça, mesmo depois da poda. E eu estava sendo podada pela dor, mas era ali que nascia o novo. A chuva virou minha companhia naquela madrugada longa demais para uma alma só. Lembrei dos meus filhos Daniel e Isabela. Adultos, cada um morando em uma cidade diferente, seguindo a própria vida. Eu não podia ligar naquele momento. Não queria preocupá-los sem um plano. Eles sempre me viram forte, e era assim que eu queria continuar. A mãe deles não seria uma vítima. Seria um exemplo de como a justiça emocional vem quando a gente se respeita. O barulho da chuva aumentou, e um trovão me fez estremecer. Me sentei de novo. Olhei para a porta da sala e vi o vazio que Maurício deixou ao sair. Um buraco grande, mas não insuperável. Já sobrevivi a tanta coisa pior. Fome, desemprego, humilhação. Isso agora era só mais uma provação. E toda provação traz uma semente de virada, se a gente souber esperar. Naquela madrugada comecei a montar na cabeça um plano. Não de vingança, de reconstrução. Porque eu sabia que a justiça verdadeira é silenciosa e chega quando o outro menos espera. Eu só precisava lembrar quem eu era, antes de me anular por amor. Essa lembrança seria meu mapa. Eu ia dormir mulher traída, mas acordar mulher decidida. Quando o sol começou a nascer, a luz entrou pela janela e iluminou a mesa onde ainda estavam as xícaras de café da tarde anterior. Uma mancha escura marcava a toalha branca. Parecia sangue, mas era só café. Mesmo assim, aquilo me simbolizou. Fui ferida, mas ainda estava de pé. E enquanto o dia nascia, uma frase me veio à mente. A dor é a escola da coragem. E eu estava pronta para aprender. O dia seguinte amanheceu pesado, mas eu me recusei a começar com tristeza. Fiz o café, arrumei a mesa, mas cada movimento tinha um peso novo, como se o corpo ainda não entendesse a nova vida que começava. A casa parecia grande demais sem ele. Cada canto tinha um eco, cada objeto carregava uma lembrança. Ainda assim, decidi. Eu não ia viver de lembranças, ia viver de escolhas. Passei a manhã inteira tentando agir como se nada tivesse acontecido. Lavei roupa, varri o quintal, troquei as flores da varanda. Tudo mecânico, só para não pensar. Mas o pensamento, esse é teimoso. Ele voltava sempre para o mesmo ponto. O olhar frio de Maurício, o sorriso debochado de Camila. Era como se a cena se repetisse na minha cabeça.
torturando cada pedacinho de calma que restava. Por volta do meio-dia, sentei na mesa da cozinha e olhei para a aliança no meu dedo. Aquilo já não tinha mais significado nenhum. Tirei devagar e deixei em cima da toalha. Aquele som seco do metal batendo na madeira ecoou dentro de mim. Era o barulho do fim, o ponto final de um livro que eu mesma ajudei a escrever. E naquele momento percebi: o amor pode acabar, mas a dignidade nunca pode ir junto. À tarde fui até o jardim. As roseiras estavam cheias de botões, mas algumas folhas começavam a secar. Peguei a tesoura e comecei a podar uma a uma, com cuidado. Enquanto cortava, pensei em mim mesma. Às vezes a gente precisa se podar para poder florescer de novo. Doeu, mas foi um tipo bom de dor. A dor que limpa, que prepara o terreno para o novo. E pela primeira vez, senti uma pontinha de esperança. Voltei para a sala e sentei na poltrona favorita do Maurício. Aquele lugar que ele sempre ocupava para ver televisão agora era meu. Olhei o retrato de casamento na estante e percebi que a moldura estava empoeirada. Peguei o pano. Limpei o vidro e, sem pensar muito, guardei o porta-retrato dentro da gaveta. Não era raiva. Era libertação. Às vezes, guardar o passado é o jeito mais elegante de dizer já chega. Mais tarde decidi tomar um banho demorado. A água quente caía sobre meus ombros, como um abraço que eu mesma me dava. Fechei os olhos e lembrei do tempo em que ele dizia que eu era sua sorte. Engraçado como o destino muda o sentido das palavras, né? Talvez eu fosse mesmo a sorte dele. E agora ele estava aprendendo o que é viver sem. A vida tem um jeito afiado de ensinar o valor das coisas. À noite fiz um jantar simples, só para mim. Arroz, ovo e tomate refogado. Sentei à mesa e pela primeira vez em anos comi em silêncio, sem tentar agradar ninguém. Percebi o quanto eu me esquecia de mim para ser tudo para ele. E foi ali, entre uma garfada e outra, que decidi. A partir daquele dia, eu ia voltar a ser prioridade na minha própria vida. Do meu jeito, no meu tempo. Quando o relógio marcou 9 horas, o telefone tocou. Era a Isabela. Mãe, tá tudo bem? Sua voz estava estranha ontem. Fingi que estava cansada, que tinha dormido cedo. Ela insistiu. Disse que sonhou comigo chorando. Engoli o choro e menti. Foi só o tempo, filha. Nada que uma boa noite de sono não resolva. Ela acreditou. E eu desliguei com o coração pesado, mas firme. Ainda não era hora de contar tudo. Apaguei as luzes e fiquei deitada no escuro. O som da chuva fina voltava a cair lá fora. E eu me peguei lembrando das palavras do meu sogro, seu Ernesto. Um homem justo, que sempre dizia: Luciana, a lealdade é o alicerce de qualquer família. Se um dia ela ruir, o resto desmorona. Eu nunca tinha dado tanta importância àquela frase como agora. Mal sabia eu o quanto ela ainda faria sentido. Fechei os olhos e fiz uma promessa a mim mesma. Eu ia me reerguer com calma, com classe e com inteligência. Não precisava gritar, não precisava me vingar. Bastava esperar o tempo certo, porque o destino é especialista em justiça. E antes de dormir sussurrei para mim mesma: amanhã, Luciana, amanhã começa a tua virada. E eu acreditei. O sol nasceu preguiçoso naquele sábado, e a luz atravessou a cortina fina do meu quarto, como um lembrete de que a vida segue, mesmo quando a gente acha que não consegue. Levantei devagar, ainda com o corpo pesado das emoções da véspera. O chão frio sob meus pés me trouxe de volta para a realidade. Fui até a cozinha. Preparei o café e deixei o aroma preencher a casa. Era o cheiro do recomeço, mesmo que eu ainda não soubesse como. Enquanto tomava o café, olhei em volta e percebi que tudo naquela casa tinha a marca do Maurício. As cortinas que ele escolheu, o quadro que ele trouxe de uma viagem até a cor das paredes. Eu vivia num cenário que contava a história de um amor que já tinha morrido. Senti vontade de mudar tudo, de pintar as paredes, trocar os móveis, abrir as janelas para deixar o ar entrar. Era como se o ar novo pudesse me curar. Peguei o celular e vi várias mensagens dele, todas curtas, frias, práticas. Vou passar para pegar alguns documentos. Depois conversamos. Li sem responder. Cada palavra soava como uma tentativa de manter o controle. Mas o controle já não era dele. Apaguei as mensagens e, pela primeira vez, senti uma liberdade estranha, meio dolorida, meio doce. Era o começo da minha independência emocional. Passei a manhã limpando a casa. Tirei roupas antigas do armário. Separei o que não fazia mais sentido. A cada peça que eu dobrava, era como se um peso saísse de cima dos ombros. Encontrei um vestido azul,
que ele sempre dizia adorar. Segurei por alguns segundos e ri sozinha. Não é o vestido que ele amava, pensei. Era a mulher que ele podia controlar. Coloquei na sacola de doações. Eu estava me desfazendo do velho para dar espaço ao novo. Por volta do meio-dia, decidi sair para caminhar. O ar da rua me pareceu mais leve do que o da casa. Cruzei com vizinhas que me cumprimentaram com o mesmo sorriso de sempre, mas eu percebi nos olhos delas aquela curiosidade silenciosa, aquele eu já sei. A notícia da separação ainda não tinha se espalhado, mas eu sabia que era só questão de tempo, e eu estava pronta. O que antes seria motivo de vergonha, agora seria motivo de renascimento. Caminhei até a padaria da esquina. Pedi um pão de queijo e um café preto. O balconista, um rapaz simpático chamado Caio, notou meu semblante diferente. "A senhora está bem?" perguntou com genuína preocupação. Sorri e respondi. Só tô me reencontrando." Ele riu e disse, "Então tá no caminho certo." Voltei para casa com aquela frase martelando na cabeça. Era simples, mas verdadeira. Eu estava, enfim, me reencontrando. Ao chegar em casa, encontrei sobre a mesa um envelope que o carteiro tinha deixado. O coração acelerou. Não por medo, mas por intuição. O remetente. Escritório Menezes em Filho. Advocacia e Sucessões. Meu coração apertou. Esse era o escritório do Dr. Mendes, o advogado do meu sogro, seu Ernesto. Senti as pernas fraquejarem por um instante. Aquilo não era coincidência. Respirei fundo e abri o envelope com cuidado. Lá dentro havia apenas uma carta simples escrita à mão. "Luciana, conforme instruções de seu Ernesto, este envelope pertence à senhora. Ele pediu que fosse entregue somente se o senhor Maurício tomasse uma decisão que colocasse em risco os laços da família." Li e reli aquelas linhas e uma onda de emoção me atravessou. Lembrei do olhar calmo e firme do meu sogro no dia em que me chamou para conversar. Agora tudo fazia sentido. Peguei o envelope menor que estava dentro da carta e o segurei com as duas mãos. Era ele, o mesmo que seu Ernesto mencionara naquele dia na varanda pouco antes de morrer. "Abra apenas quando o amor e a lealdade forem postos à prova." Essas foram as palavras dele, e naquele instante entendi que esse era o momento. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Não era medo, era o pressentimento de que minha história estava prestes a mudar. Fechei os olhos, respirei fundo e encostei o envelope no peito. Eu ainda não sabia o que ele guardava, mas sabia o que representava. Justiça, dignidade, talvez até a minha libertação. Decidi não abrir naquele instante. Queria pensar, preparar o terreno, deixar que o peso das decisões amadurecesse dentro de mim. Guardei o envelope no mesmo lugar onde eu costumava guardar minhas joias. E prometi a mim mesma, amanhã tudo começa a mudar. Acordei mais cedo do que o habitual. Não consegui dormir direito. A cabeça rodava cheia de pensamentos. O envelope repousava sobre o criado mudo, como se me observasse em silêncio. Aquilo parecia carregar um pedaço do destino nas mãos. Fiquei olhando por longos minutos, sentindo um misto de medo e curiosidade. Era como se o passado e o futuro se encontrassem ali, dobrados dentro daquele papel. Preparei o café e me sentei à mesa, o envelope ainda fechado diante de mim. A chaleira apitava. O cheiro de café tomava a cozinha e eu me sentia cercada por memórias. Pensei em seu Ernesto. A voz calma, os conselhos firmes, o olhar de quem sempre enxergava além das aparências. Ele sempre dizia que o caráter de um homem se mede nas pequenas escolhas, e agora parecia que ele tinha previsto cada passo do filho. Abri a janela e deixei o vento entrar. O sol nascia tímido, e a claridade batia direto sobre o envelope. Era como um sinal. Sentei. Respirei fundo e com as mãos trêmulas rompi o lacre. Lá dentro, encontrei uma carta escrita à mão com a caligrafia firme e elegante que eu reconheceria mesmo de olhos fechados. Comecei a ler devagar, saboreando cada palavra, como quem ouve uma voz vinda de outro tempo. Minha querida Luciana, se esta carta chegou até você, é porque o que eu temia se confirmou. As palavras me acertaram como flechas. Continuei lendo. Confiei a você o maior bem desta família, a honra. Se um dia a lealdade de Maurício for quebrada, o destino desta casa, da fazenda e dos bens da família estará sob a sua guarda. A justiça, minha filha, é o alicerce da paz. Senti as lágrimas escorrerem antes mesmo de perceber que chorava.
Continuei lendo, com o coração disparado. Você é a mulher que sustentou este lar com sabedoria e fé. Não permita que a ingratidão apague a sua luz. Há um documento anexo a esta carta, com uma cláusula que garante o seu direito sobre tudo o que construiu com dignidade. Use-o apenas quando a traição se mostrar irreversível. E lembre-se, vingança é pequena, justiça é grande. Fechei os olhos e respirei fundo. Ele sempre teve razão. Dobrei a carta com cuidado e tirei do envelope o documento mencionado. Era uma adenda de testamento, assinada e registrada. As palavras pareciam brilhar sob a luz do sol. Eu li e reli cada linha, sem acreditar no que via. Em caso de divórcio provocado por Maurício, todos os bens passariam para o meu nome. A casa, a fazenda, os imóveis, tudo. Seu Ernesto havia protegido não apenas a mim, mas o futuro dos meus filhos. Por alguns minutos fiquei imóvel. Era tanta emoção que o corpo parecia não dar conta. Eu chorava, mas não de tristeza. Era um choro de alívio, de reconhecimento. Durante anos, fui a base silenciosa dessa família. E agora a vida estava me devolvendo em forma de justiça o que o amor já não podia dar. Não era vingança. Era Deus ajustando o desequilíbrio humano com mãos invisíveis. Levantei ainda trêmula e olhei para o espelho da sala. Vi uma mulher diferente. A dor ainda morava ali, mas havia também algo novo, poder. Um poder calmo, sem arrogância, sem pressa. Era o poder de quem entende que o tempo faz o trabalho que a raiva não sabe fazer. Sorri de leve. O jogo tinha virado, e eles ainda nem imaginavam. A vida estava prestes a me ver levantar, e com elegância. Passei o dia planejando cada detalhe. Sabia que não poderia revelar tudo de uma vez. O segredo era minha arma mais preciosa. Liguei para o Dr. Mendes, o advogado do meu sogro, e marquei uma conversa. Ele ficou surpreso ao ouvir minha voz, mas aceitou me receber na manhã seguinte. Desliguei o telefone e me senti pronta. Não era mais a Luciana ferida. Era a Luciana estratégica. À noite sentei na varanda olhando o céu estrelado. As cigarras cantavam alto, e o vento balançava as folhas das orquídeas que eu tanto cuidava. Fechei os olhos e agradeci em silêncio. A vida tinha me dado a dor para me ensinar paciência. Agora estava me dando o poder para ensinar equilíbrio. Sorri, encostei na cadeira e pensei. Amanhã ele vai descobrir que subestimar uma mulher calma é o maior erro que um homem pode cometer. Na manhã seguinte, acordei com o barulho do caminhão de lixo passando na rua. O som metálico das latas sendo despejadas parecia simbolizar o que eu sentia por dentro. Eu também estava limpando o que já não me servia. Tomei um banho demorado. Vesti uma roupa simples, mas firme. Uma blusa branca e calça jeans escura. Queria que minha imagem dissesse o que eu ainda não ia falar. Que eu estava de pé, segura e pronta. Peguei o envelope com o testamento e o guardei na bolsa. Antes de sair, dei uma última olhada pela casa. Cada detalhe parecia me encorajar. A poltrona, o quadro na parede, até a chaleira no fogão. Era como se tudo me dissesse: vai lá, é hora de colocar o destino no lugar. Fechei a porta com calma, sem pressa, e caminhei até o ponto de ônibus. O céu estava nublado, mas meu coração começava a clarear. O escritório do Dr. Mendes ficava no centro de Belo Horizonte, num prédio antigo, com escada de mármore e cheiro de papel velho. Quando entrei, ele se levantou, surpreso, mas cordial. Luciana, quanto tempo! O que há traz aqui? Sentei-me, firme, e coloquei o envelope sobre a mesa. Seu Ernesto deixou algo comigo, e chegou a hora de usar. Ele arregalou os olhos, ajustou os óculos e ficou em silêncio por um instante. Abri o envelope devagar, tirei a carta e o documento e entreguei nas mãos dele. Ele leu tudo atentamente, sem interromper. O silêncio da sala era tão denso que dava para ouvir o relógio de parede marcando os segundos. Quando terminou, ele me olhou com aquele ar de quem entende mais do que diz. Seu Ernesto era um homem justo e inteligente. Você sabe o que isso significa, não é? Assenti. Sabia muito bem. Ele explicou que a cláusula estava registrada em cartório, legítima e válida. Disse que legalmente eu estava protegida, que se Maurício insistisse no divórcio, toda a herança dele se voltaria contra ele mesmo. Mas lembre-se, Luciana, falou o doutor, justiça não precisa ser feita com raiva. Ela se faz com serenidade. Sorri. Era tudo o que eu acreditava. A raiva grita. A justiça sussurra e vence. Saí do escritório com o coração batendo calmo, quase em paz. Senti o vento bater no rosto quando alcancei a calçada.
e foi como se o mundo tivesse mudado de cor. As pessoas passavam apressadas, carros buzinavam, mas eu caminhava devagar, leve, com a sensação de que o destino estava alinhando as peças. Eu não era mais refém da dor. Era a autora da minha história. Voltei para casa e encontrei no portão um bilhete deixado por Maurício. Precisamos conversar. Hoje à noite. Sorri sozinha. A pressa era dele agora. A urgência, o medo, o descontrole, tudo dele. Peguei o bilhete e dobrei como quem dobra uma carta antiga. Guardei na gaveta da cozinha, junto às contas pagas. Era simbólico. Aquele capítulo estava sendo quitado linha por linha. Passei o resto do dia arrumando a casa. Lavei o chão, troquei as cortinas e acendi um incenso de lavanda. Queria que o ar cheirasse a paz, não a amargura. Preparei um café fresco, sentei na varanda e fiquei observando as crianças brincando na rua. A simplicidade delas me lembrava de quando tudo na vida era leve. Senti saudade de mim mesma e prometi que a partir dali eu nunca mais ia me abandonar. Quando o sol começou a se pôr, ouvi o som familiar do carro de Maurício estacionando na garagem. O mesmo som que um dia me trazia conforto agora trazia curiosidade. Levantei, ajeitei o cabelo e me olhei no espelho. Havia serenidade ali e isso me deu força. Peguei o envelope com calma. Sentei no sofá e esperei o barulho da maçaneta girar. O jogo ia começar, e dessa vez eu tinha as cartas certas nas mãos. O relógio da parede marcou 7 em ponto. A porta se abriu. Ele entrou com o olhar tenso. E pela primeira vez sem Camila. Parecia mais velho, mais cansado, como se a pressa do próprio erro o tivesse desgastado. Luciana, a gente precisa resolver isso logo. Eu respirei fundo, olhei para ele com calma e disse, vai ser resolvido, Maurício. Mas talvez não do jeito que você imagina. Ele franziu a testa, confuso, e eu apenas sorri, em silêncio. Maurício fechou a porta atrás de si e ficou parado, como quem não sabe por onde começar. Havia algo diferente no ar. Ele olhou em volta. Notou as cortinas novas, o cheiro de lavanda e o silêncio firme da casa. Eu continuei sentada, serena, com o envelope sobre o colo. Ele tentou forçar um sorriso, mas o rosto cansado denunciava o desconforto. Aquele homem que um dia me pareceu tão seguro agora tremia por dentro. Luciana, a gente precisa resolver isso logo, sem confusão, ele disse, tentando controlar o tom. Eu o encarei por alguns segundos e respondi com calma. Resolver é o que mais quero, Maurício. Mas tem coisas que você precisa saber antes de tomar qualquer decisão precipitada. Ele franziu a testa, inquieto, como se eu tivesse acendido uma luz num quarto escuro. O poder, pela primeira vez, tinha mudado de lugar. Ele se sentou no sofá e cruzou os braços. Tentava aparecer no comando, mas os olhos entregavam o medo. O que você quer dizer com isso? Perguntou. Apoiei as mãos sobre o envelope e disse, seu pai sempre foi um homem sábio. E ele sabia que a vida às vezes cobra caro de quem brinca com o que é sagrado. O nome do pai dele foi o primeiro golpe. Eu vi o desconforto se espalhar pelo rosto dele como mancha em tecido claro. Meu pai? Ele gaguejou tentando disfarçar a surpresa. O que ele tem a ver com o nosso divórcio? Eu apenas sorri de leve e respondi. Mais do que você imagina. O silêncio tomou conta da sala. Eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio e o som do meu próprio coração batendo firme. A calma era minha armadura. E o medo agora era dele. Luciana, por favor, não torne isso mais difícil, ele disse, levantando a voz. Eu continuei imperturbável. Difícil foi sustentar essa casa quando você desistiu da sua própria vida. Difícil foi fingir que não via as mentiras, que não sentia o cheiro de perfume estranho nas suas camisas. Isso, Maurício, foi difícil. O que eu vou fazer agora é só justiça. A palavra ecoou como um trovão. Justiça. Ele recuou um passo, surpreso com a força dela. Ele respirou fundo, tentando recuperar o controle. Você está querendo me ameaçar? Eu só quero seguir em frente. Cruzei as pernas, olhei para ele e disse, seguir em frente é ótimo, mas às vezes o caminho tem pedágios, e o seu pai sabia disso melhor do que ninguém. A menção ao pai novamente o desmontou. Ele se afundou no sofá coçando a nuca, nervoso. Pela primeira vez, vi o orgulho dele se desmanchar. Levantei-me devagar, caminhei até a estante e peguei a moldura com a foto do sogro. Coloquei-a sobre a mesa diante dele. Seu Ernesto sempre me disse que a lealdade é o verdadeiro testamento de um homem. Ele confiou em mim, Maurício, mais do que confiava em você.
Ele arregalou os olhos, incapaz de esconder a tensão. Do que você está falando? Eu toquei o envelope e sorri. Amanhã às 10 você vai descobrir. Ele insistiu, a voz trêmula. Luciana, eu quero saber agora. Mas eu apenas balancei a cabeça. Não, Maurício. Você vai ter tempo para pensar. O amanhã é um bom dia para quem precisa encarar a verdade. Caminhei até a porta e a abri. Agora vá descansar. Você vai precisar. Ele hesitou, olhou para mim por alguns segundos e saiu sem dizer nada. A porta se fechou com um clique leve, como ponto final de um capítulo. Quando o som do motor do carro dele sumiu, o silêncio preencheu a casa. Eu sentei no sofá e deixei escapar um suspiro longo, misto de alívio e poder. Peguei o envelope, passei os dedos sobre o lacre rompido e sussurrei. Seu Ernesto, o senhor tinha razão. O tempo cuida do resto. Lá fora a lua iluminava o jardim e o brilho dela refletia nas orquídeas. Pareciam aplaudir o início da minha virada. Fui dormir tarde, com o coração sereno e a cabeça cheia de planos. Eu sabia que o dia seguinte seria o mais importante da minha vida. O momento da revelação estava chegando, e com ele a justiça que não grita, mas cala fundo. Antes de fechar os olhos, murmurei para mim mesma. Amanhã Maurício vai aprender o preço de subestimar uma mulher calma. E dormi sorrindo. Acordei antes do sol nascer, com o coração calmo e a mente afiada. A casa estava silenciosa, o tipo de silêncio que antecede algo grande. Fiz o café devagar, observando o vapor subir da xícara como se desenhasse meus pensamentos no ar. Era o dia da verdade. Peguei o envelope do sogro e deixei sobre a mesa. Aquilo não era só papel, era a prova de que a dignidade tem valor e que a vida cobra juros de quem brinca com ela. Vesti meu vestido azul marinho, o mesmo que usei no aniversário de 60 anos do seu Ernesto. Era elegante, mas discreto. Um colar de pérolas no pescoço e o cabelo preso num coque baixo completavam o que eu queria transmitir. Serenidade com autoridade. Eu não ia guerrear, ia apenas mostrar o que o tempo já tinha decidido. E no fundo eu sabia. Essa seria a cena que o destino me devia há muito tempo. Quando o relógio marcou 9h50, o som do carro de Maurício invadiu o portão. Respirei fundo e fiquei parada, olhando pela janela. Ele desceu devagar, terno amassado, rosto abatido. Entrou sem bater, como sempre fez, mas o olhar não era o mesmo. Não havia mais soberba, só incerteza. Luciana, disse ele, vim como você pediu. Assenti com a cabeça e apontei para o sofá. Sente-se. Vai precisar. Ele obedeceu em silêncio. A cada segundo, o ar da sala parecia mais denso. Peguei o envelope, sentei diante dele e disse: Antes de falarmos sobre o divórcio, há algo que você precisa ver. Ele arqueou as sobrancelhas confuso. O que é isso? Empurrei o envelope até o centro da mesa. Palavras do seu pai. Ele deixou para você e para mim. O nome do pai fez o corpo dele estremecer. Do meu pai? Repetiu quase num sussurro. Sim. E eu só abri porque o dia chegou. O dia em que o amor e a lealdade foram postos à prova. Ele respirou fundo e abriu o envelope com as mãos trêmulas. O som do papel rasgando ecoou como um trovão contido. Observei em silêncio enquanto ele lia a carta. No início, a expressão era de confusão. Depois veio a incredulidade e, por fim, o desespero. A cada linha, o orgulho dele se desfazia e a cor do rosto sumia. Isso é mentira, disse a voz embargada. Meu pai nunca faria isso comigo. Eu o encarei serena. Ele fez isso para proteger a família, Maurício. Para proteger a mim, aos nossos filhos e a memória do nome dele. Ele levantou a voz desesperado. Mas a fazenda, a casa, tudo no meu nome. Sorri de leve. Era, agora é meu. E dos nossos filhos. Seu pai previu que um dia você perderia o que mais dizia amar, o controle. Ele passou as mãos no rosto, andando de um lado para o outro. Parecia um homem pequeno dentro de um corpo que já não lhe servia. Isso não é justo, gritou. Não é justo comigo. Cruzei as pernas e respondi com calma. Justiça não é vingança, Maurício. É equilíbrio. Você só está colhendo o que plantou. Ele parou, ofegante, me olhando como quem enfim entende que o castigo não vem com barulho. Vem com silêncio. Sentou-se novamente, as mãos tremendo. Luciana, me escuta. A gente pode consertar isso. Eu posso mudar. Eu balancei a cabeça devagar.
Não é mais sobre mudar, é sobre aceitar. O amor acabou, mas a justiça ficou. E ela é o único laço que ainda nos une. As lágrimas escorriam do rosto dele, e pela primeira vez em muito tempo, não senti pena, só uma estranha paz. A paz de quem finalmente é vista, ouvida e respeitada. O relógio marcou 10h30. Levantei e fui até a janela. O sol atravessava as folhas do jardim, iluminando as orquídeas em flor. Você pode ir, Maurício, disse sem me virar. Daqui em diante tudo será tratado pelos advogados. E quando assinar os papéis, lembre-se de que quem construiu essa casa de amor fui eu. Você só escolheu derrubá-la. O silêncio dele foi a resposta mais sincera que já me deu. Fiquei ali parada, olhando o jardim, enquanto ouvia o som da porta se fechando atrás dele. Não chorei, não sorri. Apenas respirei fundo e senti o peso saindo do corpo. O passado havia sido encerrado, não com gritos, mas com dignidade. E naquela manhã, sob o sol de Belo Horizonte, eu entendi. A vingança mais doce é viver em paz. Depois que Maurício saiu, a casa ficou mergulhada num silêncio diferente. Não era mais o silêncio da dor, mas o da libertação. Caminhei devagar pela sala, tocando os móveis como quem revisita memórias antigas. Cada objeto parecia carregar uma história, e agora eu podia olhá-los sem sentir peso. Era como se a casa respirasse junto comigo. Pela primeira vez em muito tempo senti leveza. Aquela leveza rara que vem depois da tempestade. Sentei na poltrona e fechei os olhos. A cena de minutos atrás ainda ecoava na minha mente. O olhar dele surpreso, assustado, quebrado. Não havia prazer nisso. Apenas um tipo de justiça que o tempo entrega com mãos firmes. Eu não venci ele. Eu venci a mim mesma. A mulher que acreditou demais, que calou demais, que esperou demais. Era o fim de um ciclo e o início de outro. Mais maduro, mais meu. Pouco tempo depois o telefone tocou. Era o Dr. Mendes. Luciana, acabei de revisar os documentos. Tudo está legalmente sólido. O testamento do seu Ernesto é inquestionável. A voz dele soava tranquila, mas cheia de admiração. Seu sogro pensou em tudo. Ele previu até o momento em que o filho deixaria de merecer o próprio nome. Eu agradeci emocionada e pedi que cuidasse de todo o processo. O alívio foi imediato. Passei a tarde escrevendo uma carta para meus filhos, Daniel e Isabela. Não queria que soubessem pelos outros. Escrevi com o coração aberto, explicando o que aconteceu, sem rancor, sem exagero. Falei sobre o amor que construímos como família, sobre o respeito que deve permanecer, mesmo quando o amor muda de forma. Quando terminei, dobrei as cartas e coloquei uma em cada envelope. Elas não precisavam de advogado, só de verdade. Enquanto o sol se escondia atrás dos prédios, abri as janelas e deixei o vento entrar. O ar fresco da tarde trouxe o cheiro de chuva, e com ele uma paz que eu não sentia há anos. Sentei na varanda e fiquei observando as gotas caindo sobre o jardim. O som da chuva batendo nas folhas era como uma canção antiga, a canção de recomeço. Senti que o universo, de algum jeito, estava limpando tudo. À noite, preparei um jantar simples. Fiz arroz, legumes e fritei um peixe, do jeito que Daniel gostava quando era criança. Comi devagar, em silêncio, saboreando cada garfada como se fosse um ritual. Não havia mais solidão naquela mesa. Havia presença, a minha própria. Depois do jantar, lavei a louça e deixei a pia brilhando. Coisas pequenas, mas que devolvem o controle da vida pra gente. Antes de dormir, fui até o quarto e olhei o reflexo no espelho. O rosto era o mesmo, mas o olhar, esse era outro. Tinha firmeza, tinha luz. Toquei o colar de pérolas que seu Ernesto me deu e murmurei. O Senhor cumpriu sua promessa, e eu cumpri a minha. O espelho refletiu uma mulher inteira. Cansada, sim, mas inteira. E percebi que a beleza de envelhecer com dignidade é saber exatamente quem você é. Deitei na cama e deixei a memória me levar até o dia do casamento. Lembrei das flores, dos sorrisos, das promessas. Nenhuma dor. Apenas um tipo de nostalgia serena. Porque, no fundo, até o amor que termina tem valor. Ele ensina, amadurece, transforma. E foi assim que adormeci. Grata até pelo que doeu, porque sem a dor, eu nunca teria descoberto a força que sempre esteve aqui dentro. No dia seguinte, acordei com o som dos pássaros. Abri a janela e vi o céu limpo, o ar fresco e o jardim cheio de orquídeas. Elas pareciam mais vivas do que nunca. Talvez porque agora eu também estivesse viva de novo. Coloquei um café para coar
e senti o aroma se espalhar pela casa. A vida voltava a ter gosto. O passado tinha ido embora, e o futuro, esse sim, me esperava com os braços abertos. Enquanto tomava o café, pensei em tudo o que ainda viria. Eu não sabia o que o destino reservava, mas tinha certeza de uma coisa: nunca mais deixaria ninguém me diminuir. A justiça do meu sogro me libertou, mas a força que me sustentou foi a minha própria. E, no fundo, entendi que talvez a vingança mais doce não fosse vê-lo perder tudo, e sim me ver renascendo inteira. Os dias seguintes passaram como um sopro leve, depois de uma ventania. A casa, que antes parecia um campo de batalha, agora respirava paz. Cada canto parecia mais iluminado, e até o ar parecia mais limpo. Era estranho e bonito ver como o silêncio podia ser tão acolhedor. Eu, que antes tinha medo da solidão, agora começava a gostar dela. Descobri que estar sozinha é bem diferente de estar vazia. A notícia do divórcio logo se espalhou. Ninguém precisa contar. As paredes têm ouvidos e a vizinhança língua afiada. Algumas pessoas me olhavam com pena, outras com surpresa. Mas eu sorria. Não por orgulho, mas por calma. Aprendi que a dignidade dispensa explicação. Quem vive de aparência nunca entende quem vive de verdade. E eu estava finalmente vivendo a minha. Maurício tentou contato algumas vezes. Mandou mensagens, deixou recados com amigos em comum, até apareceu no portão uma noite. Eu não desci. Deixei que o tempo fizesse o que eu já não precisava fazer. O arrependimento dele não era problema meu. Era consequência. E as consequências, quando bem plantadas, ensinam mais do que qualquer sermão. Ele aprenderia isso cedo ou tarde. Meus filhos vieram no fim de semana. Daniel chegou primeiro, trazendo flores e aquele abraço de filho que cura o mundo. Isabela veio logo depois, com lágrimas nos olhos e um sorriso orgulhoso. Mãe, o vovô era um gênio, ela disse. Ele sempre soube quem o senhor Maurício realmente era. Eu ri com o coração leve. Ele sabia, filha. Mas o mais importante é que agora vocês sabem quem eu sou. Sentamos os três à mesa e conversamos até tarde. Falamos de futuro, de recomeço, de amor próprio. Isabela me contou que andava infeliz no emprego e que queria mudar de área. Eu disse para ela fazer o que ama, mesmo que o mundo chame de loucura. A liberdade tem um preço, mas vale cada centavo, falei, e ela sorriu. Foi bonito ver nos olhos dela um reflexo novo, o reflexo da força que talvez ela herdou de mim. Depois que eles foram embora, passei a noite pintando. Tirei as telas antigas do armário, pincelei cores vivas sem medo de errar. A pintura sempre foi meu refúgio. Cada traço era um grito silencioso de quem escolheu viver em paz. Pintei um campo florido com um céu azul imenso. E no meio, uma mulher de vestido leve caminhando sozinha, não porque foi deixada, mas porque finalmente decidiu para onde ir. No dia seguinte, caminhei até a feira do bairro. O cheiro de pastel, o barulho das vozes, a vida acontecendo em volta me fizeram sorrir. Cumprimentei gente que não via há meses. Recebi abraços sinceros e ouvi histórias que me lembraram que todo mundo carrega uma dor escondida. A diferença é o que a gente faz com ela. Eu transformei a minha em força. Outras mulheres podiam fazer o mesmo, e eu queria ajudá-las. Comecei a participar de um grupo de mulheres na paróquia do bairro. Lá cada uma contava sua história, e as palavras curavam mais do que qualquer remédio. Quando chegou minha vez de falar, contei a minha. Sem drama, sem rancor, só com verdade. Algumas choraram, outras me abraçaram. Uma senhora de cabelo grisalho disse: Luciana, sua calma é a coragem que a gente precisava ver. E eu entendi que a minha dor tinha virado missão. Com o tempo, comecei a escrever também. Pequenos textos, memórias, conselhos, pensamentos. Isabela me ajudou a criar uma página simples na internet para compartilhar. Eu não esperava nada, mas as mensagens começaram a chegar. Mulheres de várias idades dizendo que se reconheceram em mim, que voltaram a se amar, que reencontraram esperança. Foi aí que percebi. A história que quase me destruiu agora estava ajudando a reconstruir outras. Numa tarde tranquila, sentei na varanda e vi o entardecer colorir o céu de Belo Horizonte. As orquídeas floresciam mais uma vez e eu pensei: tudo o que morre por dentro pode renascer, se a gente tiver coragem de recomeçar. Sorri, fechei os olhos e agradeci em silêncio. Não a Maurício, não ao destino, mas a mim, por ter ficado de pé. E enquanto o vento brincava com as flores, eu soube que meu novo capítulo já tinha começado. Com o passar das semanas,
A rotina foi tomando forma de novo, mas nada nela era igual. Havia uma nova Luciana vivendo aqui. Eu acordava mais leve. Fazia meu café, abria as janelas e deixava o vento entrar sem medo do que ele podia trazer. O silêncio já não incomodava. Era um amigo discreto. Descobri que a paz não é ausência de som, é presença de alma. E a minha, enfim, estava de volta. A fazenda ficou oficialmente sob minha responsabilidade. O Dr. Mendes cuidou de tudo e o processo foi rápido. Fui até lá no primeiro sábado. O portão de madeira ainda tinha as iniciais gravadas por Maurício, mas agora eu via aquilo como uma lembrança, não uma ferida. Caminhei pelo terreno, respirei o cheiro da terra molhada e pensei, o que era símbolo de poder para ele, agora é símbolo de recomeço para mim. Reuni os funcionários, conversei com cada um e garanti que ninguém seria dispensado. Aqui nada vai mudar para pior. A gente vai crescer juntos. Vi sorrisos sinceros, olhos aliviados. Era isso. Liderança não é mandar, é cuidar. Decidi mudar o nome da fazenda. Não seria mais Fazenda Monte Claro. Seria Fazenda Esperança. Porque esperança era o que me fez sobreviver e florescer. Começamos a implementar novas ideias. Daniel sugeriu investir em agricultura sustentável. Isabela, com seu olhar criativo, quis abrir um espaço cultural no casarão antigo. Concordei. A fazenda que um dia representou um casamento falido, agora seria símbolo de união familiar verdadeira. Cada decisão que eu tomava era um tijolo colocado com amor no novo alicerce da nossa história. Às vezes, à noite, eu ainda pensava em Maurício. Não com ódio nem com saudade, com compreensão. Cada um só pode dar o amor que tem dentro de si. E ele tinha pouco. A vida ensina com dor quem não aprende com amor. Eu aprendi dos dois jeitos. E por mais estranho que pareça, eu era grata. Grata porque o que parecia destruição foi, na verdade, reconstrução. Eu só precisei olhar do ângulo certo. As notícias sobre ele começaram a circular. Diziam que tinha vendido o carro, se mudado para um apartamento pequeno, perdido os amigos. A amante Camila desapareceu logo depois do escândalo. Eu ouvi tudo em silêncio, sem comemorar. A queda dele não me alegrava, porque quando a justiça é verdadeira, ela não precisa de aplauso. Eu já tinha ganhado o que mais importa, minha liberdade e minha paz. Certa tarde recebi uma carta dele. Era curta, com letra trêmula. Luciana, eu errei. E só percebi quando já era tarde. Espero que você seja feliz de verdade. Li até o fim e não chorei. Queimei a carta no fogão, vendo o papel virar cinza. As chamas não eram de raiva, eram de encerramento. Alguns capítulos precisam ser queimados, para não tentarem se reescrever sozinhos. Com o tempo, comecei a dar palestras no grupo de mulheres da paróquia. Contava minha história não para ser a vítima, mas para mostrar que recomeçar é possível, mesmo depois de perder tudo. Uma moça me perguntou um dia, Dona Luciana, a senhora perdoou ele? Pensei por um instante e respondi, perdoar não é esquecer, é deixar de carregar. Eu só larguei o peso. Ela chorou. Eu também. A fazenda prosperava. As flores voltaram a colorir os campos. Os funcionários trabalhavam com alegria e meus filhos se orgulhavam. Aos domingos a varanda se enchia de risadas, música e cheiro de pão no forno. Era a vida voltando com mais cor, mais sabor, mais propósito. Cada sorriso deles me lembrava que o amor, quando verdadeiro, nunca acaba. Só muda de endereço. Numa dessas tardes, sentei sozinha na varanda, olhando o pôr do sol. O céu estava laranja. As orquídeas balançavam no vento. E eu pensei, tudo passa menos a força de quem escolhe recomeçar com dignidade. Fechei os olhos e agradeci a Deus por ter me ensinado o valor da calma. A justiça chegou sim, mas veio de um jeito bonito, do jeito das mulheres que vencem sem precisar gritar. 1 ano se passou desde aquele dia em que o mundo pareceu desabar. Mas olhando agora eu vejo que nada desabou. Apenas o que era falso se desfez para dar lugar ao que era verdadeiro. A vida tem um jeito curioso de colocar cada coisa no seu lugar. Hoje, quando acordo e sinto o sol entrando pela janela, não penso mais no que perdi. Penso no que ganhei, a mim mesma. A Fazenda Esperança floresceu. Os projetos de Daniel e Isabela viraram realidade. As plantações cresceram. O espaço cultural começou a atrair visitantes e até pequenos eventos de música e arte aconteciam nos fins de semana. Ver gente sorrindo onde antes só havia silêncio era como ver o passado sendo curado a cada risada.
O lugar que já foi palco de dor agora era semente de futuro. As mulheres da comunidade começaram a me procurar cada vez mais. Umas queriam conselho, outras só um abraço. Eu ouvia todas com paciência e empatia. Percebi que muitas de nós crescemos acreditando que a dor é prova de amor. E não é. O amor de verdade não fere, não humilha, não destrói. Ele constrói. E se não constrói, não é amor, é prisão. Foi libertador entender isso. Certa vez uma jovem me disse: Dona Luciana, como é que a senhora conseguiu não se vingar dele? Eu sorri e respondi: Minha filha, a vingança é barulhenta, mas a justiça é silenciosa. A vingança quer ferir, a justiça quer curar. E eu escolhi curar. Ela me olhou com os olhos marejados e me abraçou. Naquele instante, entendi que a minha história não era mais minha. Era um farol para quem ainda estava na escuridão. Com o tempo, comecei a escrever um livro. Não um romance nem um desabafo. Um relato de recomeço. Chamei de Flores Depois da Tempestade. Escrevi cada linha como quem planta uma semente. Algumas páginas doeram para nascer, mas todas floresceram. Quando o livro ficou pronto, levei um exemplar até o túmulo do seu Ernesto. Coloquei sobre o mármore frio e disse: Missão cumprida, meu velho. Sua justiça virou vida nova. A cidade passou a me enxergar de outro jeito. Não como a mulher traída, mas como a mulher que virou o jogo com elegância. Um repórter até quis fazer uma matéria sobre a fazenda e sobre o livro. Eu aceitei, mas pedi que não usassem o nome do meu ex-marido. Essa história não é sobre ele, disse. É sobre o que nasce quando uma mulher decide parar de se calar. Maurício soube depois foi embora da cidade. Dizem que vive sozinho, quieto, longe dos antigos amigos. Talvez tenha aprendido algo, talvez não, mas isso já não me pertence. O tempo se encarrega de ensinar o que a gente não consegue. E eu aprendi que a melhor forma de vencer é seguir vivendo, sem ódio, sem pressa, sem olhar para trás. Às vezes ainda sinto falta de companhia, mas não de alguém em especial. Sinto falta da sensação de dividir um café, um pôr do sol, uma conversa. Mas sei que quando for para acontecer será diferente. Porque agora eu não busco quem me complete. Busco quem caminha ao meu lado. E até lá, caminho sozinha com prazer. Afinal, estar em paz é a melhor companhia que existe. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher inteira. Vejo as rugas, os fios brancos, as marcas do tempo, e amo cada uma delas. São cicatrizes de uma história que não me destruiu, me fortaleceu. Aprendi que a dignidade é o último bem que ninguém pode tirar. E quando a gente a defende, Deus mesmo se encarrega do resto. Ele sempre se encarrega. O pôr do sol de Belo Horizonte pinta o céu em tons de ouro e lilás. O vento balança as orquídeas e eu sorrio. O passado não me dói mais, ele me ensina. A vida seguiu, e eu segui com ela. Hoje sei que a verdadeira vingança não é fazer o outro sofrer, é provar que a dor não te venceu. E foi isso que eu fiz. Vivi, floresci e transformei a queda em voo. A vida me ensinou que a justiça não chega com barulho, ela chega no tempo certo, quando a alma está pronta para receber. Fui traída, humilhada e esquecida, mas encontrei dentro de mim o que nenhum testamento do mundo pode garantir: a força de recomeçar com dignidade. E se você está ouvindo minha voz agora, saiba, você também pode virar o jogo sem gritar, sem se vingar, apenas sendo fiel a quem você é. Quantas de nós já fomos silenciadas em nome do amor? Quantas engoliram lágrimas para manter um lar que já não existia? Pois chegou a hora de mudar isso. A calma de uma mulher que conhece o próprio valor é o maior ato de revolução que existe. E a vida? A vida sempre recompensa quem escolhe a paz sem perder a coragem. Então me conta, você acredita que a verdadeira vitória é ver o outro cair? Ou é levantar-se em silêncio e seguir em frente? Comenta aqui embaixo, o que teria feito no meu lugar? Se essa história tocou o seu coração, se inscreva no canal. Deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa lembrar que recomeçar nunca é tarde. Porque toda vez que uma mulher renasce, o mundo inteiro fica mais forte. E lembre-se, a vingança mais doce é viver bem.